Bom dia a todos e todas. Meu nome é Cássia Praeiro. Sejam bem-vindos ao canal do Zoo São Paulo. Essa live é sobre um projeto incrível feito em parceria por instituições que atuam em prol da conservação do mico-leão da cara dourada, espécie que atualmente se encontra em perigo de extinção. Então, para isso, temos uma equipe maravilhosa que vai contribuir conosco com algumas informações que acredito que vocês vão adorar. Eu vou direcionando as perguntas e fiquem à vontade para vocês ficarem complementando. Tudo bem? Eu vou direcionar inicialmente a pergunta para o Dr. Leonardo Oliveira. O Dr. Leonardo, ele possui mestrado e pós-doutorado em ecologia e atua também como coordenador do projeto Cabruca e da iniciativa de conservação do mico-leão, também conhecido como baiano. A pergunta segue, Dr. Leonardo. Conte um pouco para nós sobre a história do mico-leão da cara dourada, também conhecido como mico baiano, como eu já mencionei. Quais foram os desafios que essa espécie enfrentou e continua enfrentando? Bom dia, Cássia. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo aqui. É um prazer falar sobre essa espécie tão maravilhosa que é o mico-leão baiano, o mico-leão da cara dourada, mas que a gente pode chamá-lo de mico-leão baiano porque atualmente é uma espécie que só ocorre no estado da Bahia. Bom, vamos lá. Quais desafios essa espécie enfrentou? E, na verdade, ela continua enfrentando. Acho que como todas as espécies de primatas brasileiros, mas em especial os primatas da Mata Atlântica, o mico-leão baiano, ele vem sofrendo com a perda de hábitat, a perda da Mata Atlântica, no processo histórico de ocupação do nosso país, certo? Então, o avanço de agropecuária, da urbanização, vai comendo aos poucos o seu hábitat, e não só causando a perda do hábitat, mas também como a separação ou a fragmentação do seu hábitat. Então, você tem, em diversas áreas da extensão de ocorrência dessa espécie, você tem pequenos fragmentos de mata, são pedacinhos de floresta, que são cercados, por exemplo, por plantações de eucalipto, pasto. E isso vai isolando populações, vai isolando. Coisas da internet, a conexão às vezes fica um pouco lenta mesmo. Mas fiquem à vontade também, podem complementando, talvez Leonardo volte. Então, bom dia. Espero que ele volte. Então, como o Leo falou, a espécie ela vive na floresta, mas ela vai enfrentando problemas por causa do... Leo voltou, eu acho. Desculpa. Voltou. Pequenos problemas de internet. Bom, eu estava falando que dependendo do tamanho desses fragmentos que restam, você tem, às vezes, um grupo de micos-leões que ficam isolados ali, e sem ter como sair desse fragmento. Então, automaticamente, com o passar do tempo, esse grupo vai desaparecer. O fragmento muito pequeno, por exemplo, não tem alimento suficiente, qualquer variação no clima, regime de chuvas, vai afetar a produção de frutos e, consequentemente, a disponibilidade de recursos para esse primata que está ali. E ele vai desaparecer. E, historicamente, isso vem acontecendo, principalmente da região oeste da distribuição geográfica da espécie, onde a floresta ali é semidecidual, para leste, para o litoral. Então, você está perdendo, a gente, recentemente, atualmente um colega, que foi meu ex-aluno de doutorado, ele avaliou a extensão de ocorrência da espécie e houve uma redução nos últimos 30 anos de quase 60% da extensão de ocorrência. Ou seja, a espécie está perdendo, está deixando de ocorrer em áreas onde no passado ela ocorria, exatamente
por essa perda e fragmentação do seu hábitat. Aliado a isso, você tem contato com animais domésticos, abertura de... Quando você cria um fragmento, você abre espaço para a entrada de predadores. Enfim, é um processo bastante complicado. Recentemente, na parte leste, já onde nós temos hoje as populações em melhor estado, né, porque a gente tem ali 3 unidades de conservação federais, né, a Reserva Biológica de Una, o Refúgio da Vida Silvestre de Una, e o Parque Nacional Serra das Nontras, que fazem parte do escopo da iniciativa de conservação do bico-leão baiano. Então, você tem ali essas áreas, essas unidades de conservação protegidas, mas que sofrem entre elas, né? A conexão entre elas está sendo afetada, por exemplo, pela expansão da lavoura de café. Então, a lavoura de café chegou muito rápido e está comendo parte das cabrucas, fragmentos de floresta estão sendo convertidos em plantações de café. E quando a gente vai para o campo ver isso, a velocidade que isso está acontecendo, talvez esse seja o desafio maior que a gente está enfrentando agora, que a espécie está enfrentando agora e que nós que trabalhamos para preservar essa espécie temos que lidar. Então, quando a gente entende quais são as ameaças, mas principalmente o que afeta, o que contribui para essas ameaças acontecer, é que a gente se depara a dimensão do problema. E aí eu acho que talvez depois de anos de pesquisa, que nós sentamos para... Tá, beleza, vamos fazer um planejamento agora para tentar reverter os problemas que a gente identificou. E foi assim que a gente criou a iniciativa de conservação do mico-leão baiano, que a Crista, eu acho que pode explicar bem sobre isso. Muito obrigada, doutor Leonardo. Vejo que seria interessante também a gente falar um pouquinho para as pessoas que estão assistindo, porque é uma espécie que as pessoas tendem de fato, a conhecê-la, mas não entendem muito sobre o comportamento. Vocês poderiam falar só um pouquinho, de forma muito breve? É um animal solitário, é um animal que gosta de viver em grupo, fonte de alimento, só para a gente poder contextualizar um pouquinho sobre essa espécie, para as pessoas conhecerem um pouco mais. Perfeito. Bom, eu começo falando sempre que, para mim, é o primata brasileiro mais bonito que existe. Né? E quem tiver oportunidade e quiser conhecer, por favor, nos procure. E a gente vai ter o prazer de mostrar esse animal no campo. O mico-leão da cara dourada, ou nosso mico-leão baiano, é uma espécie de reprodução cooperativa. O que é isso? Eles vivem em grupos familiares, com média de 7, 8 indivíduos. Né? Você tem um casal dominante, é o casal que é reprodutor, e os seus filhos e netos acabam ajudando a criar sempre os filhotes. São animais de pequeno porte, em média 650 gramas, vivem em ambientes florestados, né? O ambiente natural dele é a floresta ombrófila, a gente tem registros em outros tipos de ambiente, floresta semidecidual também, mas é uma espécie, como a maioria dos primatas tropicais, todos os primatas tropicais, dependem de floresta, ou ambientes florestados. Eles ocorrem também nas cabrucas, que são plantações de café sombreados, com árvores nativas, né, característica aqui do sul da Bahia. São frugívoros, principalmente, né, se alimentam de frutos, das famílias Myrtaceae e Sapotaceae, principalmente, mas nós temos registros de quase 200 espécies vegetais que eles se alimentam. Também comem goma, né, o exudato das plantas, e pequenos vertebrados e invertebrados, que eles conseguem forragear principalmente em bromélias, ocos de árvore, que são recursos-chave para essa espécie. Se reproduzem normalmente de 1 a 2 vezes por ano, com gêmeos, na maioria dos casos, dependendo do ambiente, da disponibilidade de recursos nesse ambiente. E são
bastante interessante de se trabalhar. É uma espécie que, além de ser muito bonita, você tem ele te permite entender várias coisas em termos do seu comportamento, né? Depois de grupos habituados, a gente consegue coletar dados sobre padrões reprodutivos, comportamentos de interações, é muito interessante. Muito obrigada, doutor Leonardo, pelas informações. Acho que podemos agora seguir, agora, né, de acordo com essa breve introdução sobre essa espécie de fato linda, concordo. A gente pode seguir conhecendo um pouco mais sobre os projetos e as pessoas envolvidas. Agora a pergunta vai seguir para a doutora Crystal, mas fiquem à vontade para complementar. A doutora Crystal é coordenadora geral do projeto BioBrasil e trabalha com o mico-leão de cara dourada desde 1995. A pergunta é a seguinte, doutora Crystal: a criação da iniciativa para a conservação do mico-leão baiano ocorreu em 2019, correto? Pode contar um pouquinho para a gente como que foi essa trajetória? Então, bom dia a todos. Bom dia, Leo, Ana, Cássia, todos que estão assistindo. Então, é uma trajetória de décadas já, né? Eu mesmo comecei a trabalhar em 95 com essa espécie, inicialmente no zoológico, dentro do programa de criação cativeiro. Que eu trabalho para o Zoológico de Antuérpia, que é o coordenador internacional do programa de criação da espécie em cativeiro. E dentro, já que tinha esse papel importante para a conservação da espécie, também tinha interesse em montar um projeto de campo para estudar a espécie na mata mesmo, né? Então, foi assim que eu cheguei aqui no Brasil, na Bahia, em 2002, iniciando o projeto BioBrasil, fazendo pesquisa para entender o que aconteceu com a espécie, como que ela vivia e tudo, as coisas que Leo, né, indicou já. E junto com outros pesquisadores, inclusive Leo, a gente, ao longo dos anos, a gente coletou muitas informações, tá? E montamos também uma rede de parceiros, pessoas envolvidas com a conservação na região, com as populações humanas também, as comunidades locais, outras espécies que pertencem à Mata Atlântica, as flora, as fauna. Então, enfim, existe um conhecimento muito grande na região, não só da parte de mico, mas também das florestas, das comunidades, de que precisa, muitas experiências. E depois de 20 anos de pesquisa, a gente pensou, além de coletar mais dados, está na hora da gente sentar junto, né, para começar a pensar o que a gente vai fazer, porque a gente sabe os problemas, a gente sabe os desafios que as populações e os micos e a floresta enfrentam, mas está na hora de começar a pensar como que vamos resolver, né? E para isso, a gente realmente queria fazer isso de forma inclusiva, envolvendo todo mundo, né? Não sou eu, não sou Léo, mas todas as instituições da região, todos os atores chaves que poderiam contribuir alguma coisa, que tem algum conhecimento, alguma experiência, para contribuir para a conservação da Mata Atlântica, de forma que também beneficie as pessoas da região. Então, a gente chamou todo mundo numa oficina em 2019, outubro de 2019, em Ilhéus, e nessa oficina que foi realmente lançada a iniciativa oficialmente. Então, construímos, junto com todos esses parceiros, um plano estratégico para a conservação do mico, e esse planejamento estratégico quem implementa é a iniciativa para a conservação do mico-leão baiano, que na verdade é uma rede institucional de todos aqueles parceiros que estão envolvidos com a conservação da mata, do mico, dentro de um conceito de desenvolvimento humano também,
Então, assim que surgiu a iniciativa, né? Que atualmente é coordenado pela Zoológica de Antuérpia em parceria com o Bicho do Mato e o Instituto de Pesquisa, que é o ONG onde Cleo trabalha. Perfeito, doutora Crystal. Que linda iniciativa. Você mencionou um pouco, falou um pouco do plano estratégico, né? Ele apresenta como visão garantir populações sustentáveis de micos-leões baianos em seu ambiente natural, como vocês já mencionaram, apoiados por uma rede de instituições e de pessoas que atuam de forma, então, colaborativa. Você pode explicar para nós um pouco, pelo menos, dar uma breve contextualização sobre essas estratégias? Sim. Então, nossas estratégias estão desenvolvidas com o intuito de ajudar o mico e o habitat dele, mas também a ideia é para contribuir para a criação de a manutenção de uma paisagem que continua sendo capaz de fornecer serviços ambientais para o bem-estar humano, para as populações locais, tá? Para isso, a gente tem 3 estratégias principais. Que uma está mais focada nos remanescentes florestais da região, tá? Que é a estratégia de regularização ambiental e fundiária. Tá? Leo já falou sobre as unidades de conservação na região de Una, né? A Reserva Biológica de Una, o Parque Nacional Serra das Lontras e o Refúgio de Vida Silvestre. São 3 unidades super importantes para a conservação da espécie e da Mata Atlântica, porém, eles ainda estão num processo de regularização fundiária, tá? Então, então, dessa forma, assim, são áreas essenciais, mas, no momento, eles não conseguem cumprir o papel integral dele ainda de ajudar na conservação, porque se não forem efetivadas completamente, né? Então, uma das estratégias é para ajudar a resolver essas questões fundiárias da unidade de conservação, que é uma demanda também da população que vive nessas áreas, né? De forma que essas unidades de conservação poderiam cumprir melhor o papel deles, em termos de conservação. Há outras atividades que tem nessa estratégia é para facilitar a educação das propriedades rurais para estar em dia com as regras do Código Florestal Brasileiro, em termos de preservar áreas de proteção permanente e a reserva legal que cada propriedade rural tem que ter. Então, uma estratégia é isso, muito focado em preservar os remanescentes florestais, né? Agora, além da floresta, tem outro habitat que é muito importante para mim, que o Leo já falou, que são as cabrucas, as plantias de as agroflorestas de cacau sombreado, e nesse caso a sombra é providenciada pelas árvores nativas da Mata Atlântica que estão sendo mantidas, né, que providencia a sombra para os pés de cacau. O bom nessas áreas é que o mico consegue viver e reproduzir nessas áreas na boa, sem causar danos sérios à produção de cacau, né? Então, é um ambiente ideal para você reconciliar, de uma certa forma, a biodiversidade e a produção econômica, né? Porque o bico consegue viver lá e o produtor consegue produzir lá também o cacau, né? E como habitat para fazer a conexão entre os remanescentes que tem, as cabrucas são essenciais, né? Se tira as cabrucas da Bahia, além de não ter mais o chocolate melhor do mundo, você vai perder a conexão dos remanescentes florestais e o mico está preso, né? Não vai conseguir mais se movimentar, né? Mas o que a gente viu na oficina também, que os produtores de cacau, eles enfrentam muitos problemas por falta de apoio técnico, apoio financeiro. Então, muitas estratégias nossas, e por causa dessa falta de apoio, elas acabam convertendo para café, que é cultura pleno sol, ou café, também tem recentemente o avanço das variedades de cacau que são pleno sol também, reduzindo as árvores de sombra que os micos tanto precisam.
Então, uma segunda estratégia, que é a estratégia da Cabruca, está focada em aumentar a viabilidade econômica das cabrucas, de forma que os cacauicultores continuam mantendo cabruca como cultura tradicional na região, porque isso é bom para eles e bom para mim, com certeza. Tá? E a terceira estratégia, que eu acho que a Ana também vai falar mais, é aquela de extensão ambiental, tá? Que visa contribuir com conhecimentos ecológicos que afetam atitudes e comportamento das pessoas, que poderia afetar o mico e a floresta. Então, melhorando o conhecimento sobre a legislação ambiental, sobre os benefícios que a natureza traz para as pessoas, isso que é basicamente o foco dessa estratégia de extensão ambiental. Na ideia de, para amar e cuidar da natureza, a gente tem que conhecer ela, né? Então, isso que são as 3 estratégias principais do plano. Sim, elas conversam, dialogam perfeitamente com, de fato, com a sustentabilidade, né? Os 4 pilares, muito interessante. Vocês também gostariam de aproveitar ainda a fala da Crystal, o Dr. Leonardo, se quiser complementar, a Ana Cláudia também, sobre o projeto Bio Brasil, para as pessoas poderem conhecer um pouco mais sobre as propostas, como que é esse projeto. Antes do projeto, a Ana é a melhor pessoa para falar, depois da Crystal, sobre o projeto Bio Brasil, mas uma que eu queria chamar a atenção sobre a iniciativa é que as estratégias para a conservação do mico-leão baiano, das florestas e das cabrucas, elas são voltadas principalmente para atender às necessidades das populações que vivem na região. Eu acho que talvez seja um diferencial dentro dos projetos, que a gente vai cuidar das pessoas, né? Atender às necessidades dessas pessoas, e essas pessoas que vão cuidar tanto desse hábitat quanto desse primata maravilhoso que é deles. Então, as estratégias que conversam muito bem entre elas, buscam também trazer um resgate cultural das cabrucas, uma valorização econômica e ecológica das cabrucas, né? Seja ela como hábitat para o mico-leão, que funcionam como corredores, como uma zona tampão para os fragmentos florestais, mas que dão uma sustentabilidade econômica para as pessoas. Então, acho que é por isso que, na nossa visão, né, as populações de micos-leões são cuidadas por pessoas e atores locais engajados. Essa Por isso que também a gente acabou adotando o nome mico-leão baiano, para ressaltar que essa espécie realmente é da Bahia, né? E é o povo baiano que faz parte do patrimônio natural da Bahia, e são eles que vai ter que cuidar, né? Porque é deles, né? São fortes aliados, né? Nada como a população local mesmo, para ser a nossa principal aliada. Exatamente. Bom, então eu vou direcionar a próxima pergunta para a Ana Cláudia. A Ana Cláudia, ela também é bióloga e coordenadora executiva do projeto Bio Brasil. Então, possui 22 anos de experiência atuando no sul da Bahia e na coordenação e no desenvolvimento de projetos de educação para conservação e comunicação ambiental, fortalecimento comunitário e articulando também com instituições, gestão participativa e áreas protegidas. Então, retomando aquela questão, fale um pouco para nós sobre o projeto Bio Brasil e bem-vinda, Ana Cláudia. Olá, pessoal, bom dia. Queria dizer que eu estou muito feliz com o dia de hoje, acho que é um dia muito de celebrar, né? De celebração, na verdade. É um momento que a gente mostra, né, o nosso trabalho lá no sul da Bahia, ainda mais apresentando um material educativo produzido lá pelas pessoas daquela região. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar com vocês
as nossas atividades, né? Bom, eu acho que para falar do Projeto BioBrasil, eu acho que eu gostaria de ouvir também um pouquinho da Cristel, esse início do projeto, né? Porque eu acho que ela é a pessoa que trouxe o Projeto BioBrasil para o sul da Bahia, então acho que ela pode começar a falar sobre isso, e depois eu posso contar a minha contribuição para o projeto, que é mais na parte de educação ambiental, de envolvimento das pessoas, porque eu também concordo com o Léo, que o mico-leão da cara dourada, o mico-leão baiano é o mais bonito de todos. Trabalho com a espécie, mas o meu amor também é pelas pessoas, meu trabalho é com as pessoas. Então, antes de entrar nas pessoas, eu devolvo a palavra lá para a Cristel. Tá bom, obrigada, Ana. Então, o projeto BioBrasil começou em 2002. Como que eu falei, eu cheguei na Bahia. Eu sou belga originalmente, na Bélgica, né? Trabalhei pelo Zoológico de Antuérpia. Em 2002, a gente montei o projeto BioBrasil. E a ideia era para estudar esse mico no habitat natural dele, para entender como que a fragmentação das florestas e a degradação, a alteração do habitat afeta o modo dele de sobreviver, tá? Se ele consegue sobreviver nessas matas alteradas, tá? E a gente começou a nossa pesquisa numa área de conservação, a Reserva Biológica de Una. Até hoje, uma área de conservação integral de alta importância para a espécie, tá? Então, a gente estudou lá os micos nas áreas de floresta degradada e foi muito bom para ver também que, aos poucos, eles começaram a explorar essas novas áreas na medida que eles foram regenerando de forma natural, tá? Esse mico conseguiu se virar. Agora, em 2010, o projeto mudou para uma outra área, que é a Fazenda Santo Antônio, em Colônia de Una, onde que a gente está atuando até hoje, tá? É uma área particular, onde tem atividades agrícolas acontecendo constantemente. É outro ambiente para o mico, tá? E a gente achou importante estudar os micos nessas áreas, e não apenas dentro de uma área de proteção, porque nessas áreas que ele vive junto com as pessoas, que aí ele vai ter que se virar, né? Que nessas áreas o mico tem que conviver com nós, gente, né? Com nós, as pessoas, tá? Então, para entender os desafios que tem para a convivência, tanto da parte do mico quanto da parte das pessoas, a gente começou a estudar o mico naquela área particular que é a Fazenda Santo Antônio, tá? Que também configura na história dos quadrinhos, tá? Então, a gente continua lá até hoje, não sou mais eu sozinho, temos uma equipe de assistente de campo agora, os educadores, a Ana, a Leo é parceiro forte também. E então, a gente tem nosso programa de pesquisa até hoje, contribuindo para os objetivos da iniciativa, e tem o programa de educação ambiental, que eu acho que a Ana sabe explicar bem melhor, né? Então, vou repassar a palavra para você de novo, Ana. Pronto. Agora eu pego a palavra de novo. Bom, eu estou no projeto BioBrasil desde 2015, né? Eu já atuo na região do sul da Bahia, ali na região de Ilhéus, Una, área do nosso mico-leão baiano, desde 2001, então já tem um tempinho, né, que eu estou ali. E desde 2015, então, eu entrei no projeto BioBrasil e trouxe essa contribuição mais voltada para a educação ambiental. E o projeto BioBrasil é um parceiro forte, né, da iniciativa, ajudando, contribuindo com a implementação da iniciativa, e eu acho que, além dessa parte com a informação de pesquisa, com os dados científicos, também com essa parte de envolvimento comunitário. O nosso programa de educação ambiental, a gente está estruturado em 3 eixos. Então, a gente tem a parte de sensibilização e percepção ambiental. Então, a gente tem nesse eixo, a gente formatou uma trilha interpretativa da Mata Atlântica na nossa área de estudo, lá na Fazenda Santo Antônio, né, que a Cristel disse, e ali nós temos os micos monitorados com rádio colar, então a gente consegue levar estudantes do município de Una, que é onde o projeto BioBrasil atua,
para esse local, para conhecer o mico, para vivenciar o trabalho de pesquisa. Então, os nossos assistentes de pesquisa recebem esses estudantes do município e falam sobre o monitoramento, como é que os micos se comportam, onde eles estão, né, como se alimentam, enfim, dão essa parte. E as nossas educadoras, a Inara, que está aqui com a gente hoje, e a Lúcia Midori, elas fazem a parte da trilha, que a gente também desenvolve em parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz, num projeto parceiro, Aliança dos Saberes, que está envolvido também na trilha, então tem estagiários que vêm desse projeto, e fazem essa trilha interpretativa que o objetivo principal dela é mostrar a importância do mico-leão baiano como jardineiro da floresta. Então, mostrar essa relação que existe entre fauna e flora e que não existe floresta sem animal e nem animal sem floresta. E a gente leva essa mensagem do mico como um jardineiro da floresta e vai falando nessa trilha sobre a Mata Atlântica. A gente está num lugar extremamente especial dentro do bioma Mata Atlântica, né? O sul da Bahia tem alto índice de biodiversidade, é um lugar extremamente exuberante, né? Cheio de espécies endêmicas, e tudo isso a gente acaba trazendo nessa parte da trilha interpretativa. Um outro eixo temático que a gente trabalha ali na região é a comunicação ambiental, de trazer informações mesmo, né? Então, a gente tem um evento que a gente chama Tarde Cultural Mico-Leão Baiano, que acontece no distrito de Colônia de Una, que é onde a gente tem a nossa base de campo, né? E nessa tarde cultural, a gente faz exposição fotográficas, a gente traz muita arte e cultura da região, então é um momento que a gente abre para conversar com a comunidade, mas de uma forma leve, né? Assim, de interagir, de conversar. É uma tarde que a gente passa na praça que tem lá no distrito, que eu convido quem puder visitar um dia Una, vá para a Colônia de Una, que é um lugar muito especial. Eu digo que é um pontinho verde no planeta azul. E aí a gente tem o nosso eixo de formação continuada, que são os processos de formação, né? E aí a gente tem o Proseando na Mata, que é um trabalho que nós fazemos com agricultoras e agricultores da região. Então, como o Léo e Cristel disseram, né, as cabrucas, que, assim como o mico-leão baiano, também é endêmica do sul da Bahia, é um sistema de cultivo, né, é uma agrofloresta para o plantio do cacau, e isso acontece ali naquela região, e é extremamente importante, não só para o mico-leão, mas para diversas outras espécies também, né, é um ambiente que mantém a parte alta da floresta, então é muito importante para a conservação da região, né? Então, nesse Proseando da Mata, a gente conversa com os agricultores, trocando experiência, mas fortalecendo a importância das cabrucas para a região, fortalecendo a importância do sistema agroflorestal para a região, porque através disso a gente consegue conectar as unidades de conservação ali, né, que são tão importantes para a conservação do mico. E uma outra estratégia nessa formação continuada é o Espaço BioBrasil, que é o espaço que a gente trabalha com crianças e jovens, em oficinas educativas que são conduzidas brilhantemente pelas educadoras Inara e pela Lúcia, e a gente trabalha em oficinas diárias com grupos de crianças de 8 a 12 anos, que nós chamamos de Biomirim, e os jovens de 13 a 18 anos, que são os biojovens, que estão super presentes hoje aqui na nossa live, porque o que nós vamos lançar hoje, né, é produto também do trabalho deles. E a gente, nessas oficinas educativas, o nosso objetivo é apresentar esse lugar tão especial que eles vivem, né, e trazer um orgulho, um amor para esse lugar tão especial que eles vivem. Porque a gente percebe que assim, tem essa desconexão com a natureza, né? Então, muitas vezes, essas crianças, esses adolescentes, e, na verdade, as pessoas que moram nessa região tão especial, elas não têm noção de tão especial que é essa região, né? Então, a gente faz esse trabalho nessas oficinas. Com o Biomirim, nós trabalhamos o encantamento dessas crianças
pela Mata Atlântica, pelo mico-leão, pelas espécies que estão ali. A gente não fala sobre mazelas, sobre os problemas ambientais com os nossos biomirins. A gente fala sobre o encantamento, a exuberância, né? A gente faz um trabalho, nós trabalhamos em 2 tipos de oficina, que a gente chama de oficinas mente criativas e oficina mãos transformadoras. Então, através da ludicidade, da arte, educação, através do trabalho com a terra nas oficinas mãos transformadoras, ela é desenvolvida no quintal desse espaço do Brasil. As crianças trabalham a terra e elas vão entendendo todas as conexões entre os seres, né, e o ambiente através da compostagem, de plantar, de colher. Então, com eles, é assim, dessa forma que a gente trabalha, o encantamento, mostrando para eles o tão importante são eles para aquele ambiente e como o ambiente é importante para eles. Então, tem um trabalho todo de desenvolvimento da criança, sabe, de se conhecer suas habilidades, se respeitar, respeitar o colega, respeitar, né, o grupo e, com isso, respeitar o ambiente, mostrando que todos estamos conectados, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha com o Biomirim. Com o Biojovem, eu trabalho um pouquinho diferente. Já não trabalhamos só o encantamento, mas trabalhamos também a ação, trabalhamos a presença desses jovens na comunidade e, assim, mostramos para eles aquele lugar especial que eles vivem, que é a Mata Atlântica do sul da Bahia, mas também fortalecemos e intencionamos atividades pela presença deles naquele ambiente como agentes transformadores, né, que são. Então, a gente trabalha com a potência do agir com os biojovens, o processo de intervenção na comunidade. Então, por exemplo, no início do ano, com eles, a gente faz um planejamento estratégico, um plano de ação, onde eles vão identificar uma questão ambiental da comunidade que gostariam de mudar, né? Qual que é o problema que a sua comunidade está vivendo, que você pode ajudar a mudar, e a partir disso a gente desenvolve um plano de ação com ações que eles vão desenvolver durante o ano. O ano passado foi muito interessante, porque o que identificaram foi eles gostariam de restaurar nascentes e rios de Una, porque o processo de desmatamento na região, como o Lauf disse, ele vem acelerado, né? E nesse processo de mostrar o ambiente para eles, a gente sai em atividades para ver a região, eles vivenciaram isso. E aí saiu, então, essa ação para o ano passado. E eles resgataram uma área extremamente importante para a comunidade deles, que muitos não sabiam, que é uma bica, né, uma nascente que tem no distrito de Colônia de Una, e que tem ela é uma área histórica para a região, porque quando começou a colonização ali naquela região, era daquela bica que era retirada a água, né, para consumo, para banho, enfim, para tudo, e era um lugar que tinha virado abandonado. E eles restauraram esse lugar, plantaram mudas de árvores nativas e eles levantaram esse aspecto histórico da região. Então, a comunidade começou a perceber a importância do trabalho desses jovens e eles também, né? E todo esse trabalho a gente faz como um grupo de mico-leão, na verdade, né? Os pequenininhos juntos com os jovens, com os adultos, e assim a gente vai construindo e mostrando para eles a importância do mico-leão, que eu acho que é muito importante a gente mostrar que eles têm orgulho dessa espécie, né? Para que possam contribuir para a conservação, mas também que se sintam pertencentes a esse ambiente, né? Todos nós somos importantes ali. Então, é dessa forma que a gente vem desenvolvendo o trabalho tanto com as crianças, então a gente cuida para que eles se encantem pela floresta quando são pequenos, tenham essa conexão amorosa com a floresta, para depois, quando forem jovens, como biojovens, eles possam agir em favor desse ambiente que já estão conectados, né, de forma amorosa. E eu queria dizer que eu estou muito feliz, porque hoje tem um biojovem aqui com a gente. Eu também estou muito feliz. É um privilégio estar aqui com vocês, poder falar desse projeto lindo. De fato, né, a educação é uma ferramenta poderosa, né, transformadora, e é muito bom poder conhecer projetos que estão aí colocando a mão na massa, fortalecendo esse vínculo
É muito bom, seja a comunidade, as crianças, os jovens, conhecerem os seus espaços e fortalecer esse laço, a sua identidade com o lugar, né? A importância daquele lugar. E isso a gente não constrói sozinho, né? É através de muitas mãos, de muitas pessoas. Agora, gente, vamos conhecer um dos biojovens? Vamos. É o Rian. Muito bem-vindo, Rian. Rian, você, então, é um biojovem, você é estudante do terceiro ano do ensino médio, é isso? Isso. Muito bom. Conta pra gente, Rian, como que é ser um biojovem? Conta um pouquinho dessa trajetória, dessas ações, das suas atuações. Fica à vontade. Bom dia, estou aqui hoje representando o Biojovem e eu quero falar um pouco de como é realmente ser um biojovem. E ser um biojovem é uma jornada de descobertas e de paixões pela vida. É uma coisa encantadora, tipo, da gente ter um encanto pelo verde da natureza, viver cada dia após dia desafios e aventura, ter o frio na barriga de carregar essa responsa, porque não é uma coisa fácil de ter que sensibilizar pessoas, sabemos muito bem disso. E é isso, é explorar a natureza, entender os processos vitais, a contribuição para a preservação do meio ambiente. E isso são apenas algumas das emoções que permeiam um biojovem. E ser um biojovem é um privilégio. Eu sinto privilegiado em ser um biojovem. E também é ser a diferença na nossa população, ser um biojovem. E sendo um pouco ousado na minha fala, é ser esperança para o nosso planeta, para a nossa diversidade, para os nossos animais em geral. E, através disso, fizemos bastantes realizações, que eu quero citar algumas que eu fiz parte, e eu tenho palavra aqui para falar. E eu quero começar falando da sensibilização, que a Ana Cláudia já deixou aí bem nítido, que foi a Tarde Cultural. E é um evento incrível, que a gente consegue passar muitas coisas para a população em si, e é uma sensação muito... Eu não sei conseguir se expressar muito bem, mas quando estamos naquele momento ali na praça, passando os nossos conhecimentos para aquelas pessoas, e é uma sensação muito incrível. E eu também quero falar da Bica, que a Ana Cláudia também já ressaltou, que a gente fez a limpeza da Bica, plantamos lá, que da curiosidade que ela falou também, que é um fato histórico, que era a primeira fonte de água aqui na colônia, antes de chegar às encanações, a Embasa. Eu também quero falar sobre o viveiro. Foi uma criação do viveiro, onde a gente tem já plantas e já fizemos reflorestamentos em uma área com as nossas mudas. E eu também quero falar sobre a sensibilização das escolas, que a gente fez ano passado no nosso projeto, e eu participei e foi incrível. Fizemos exposições de fotos e passamos muitos conhecimentos sobre o mico e algumas coisas da Mata Atlântica para as crianças, que são os nossos futuros. Eu quero agradecer o meu momento de fala. Parabéns, Rian, pelo engajamento. O gostoso de trabalhar com jovens e adolescentes é isso, né? Eles abraçam a causa aí com muita força, né? Parabéns. Que gostoso te ouvir. Eu vou aproveitar, então, que a Inara está aí ao seu lado. Eu também já vou lançar uma pergunta para ela. Eu sei que a gente vai falar daqui a pouquinho de um material que vocês produziram, né? Queria que vocês me falassem, já dando uma breve introdução aí, como que foi o processo de criação para construção, seja de materiais didáticos, para conduzir todas essas atividades que vocês desenvolveram e desenvolvem, Inara. A Inara é pedagoga, né? Sim, bom dia a todos que estão presentes, é um prazer estar aqui na live. Então,
A gente sempre se junta, né? Eu tenho a minha colega a Midori, que me acompanha, né, nas atividades, e a gente sempre se junta todo início de ano para a gente se organizar, onde a gente tem o nosso planejamento, a gente constrói, né, tudo o que a gente pretende fazer durante o ano. É um planejamento antecipado, né, onde a gente desenvolve ali as oficinas, onde a gente desenvolve as atividades, os materiais que a gente pretende usar. A gente constrói histórias, poema com as crianças, né? Então, é um material que a gente consegue realizar antecipado, mas também que a gente constrói junto com essas crianças, esses adolescentes. Porque o nosso alvo não é só passar conhecimento, né? A gente quer construir junto, fazer com que eles aprendam, eles cresçam também. Porque a gente não só ensina, a gente também aprende. Então, é um planejamento construído juntos, em união com eles. Ai, que fantástico, gente. Quer complementar alguma fala, alguma informação? Olha, Cláudia, fica à vontade. Estou vendo a sua cara toda feliz aí, orgulhosa. Você acha que eu consigo falar alguma coisa agora? Não consigo. Ah, o seu rostinho já diz tudo. Olha, eu só posso falar, é tanto orgulho de ouvir isso, de ouvir do Rian e da Nara, o que a gente, o fruto do trabalho, tá? Eu acho bom, acho maravilhoso. Fiquei com medo de falar porque minha voz ia travar, eu acho, mas realmente é tão imenso também de ver isso acontecer, que falar, tem um jovem aqui, olha, é apenas um dos meus jovens, imagina todos eles falando aqui, eu vou chorar mesmo, né? Mas bom, é o futuro da região, posso falar isso, sabe? Os jovens, eu acho que realmente é o futuro, o que a gente vem plantando há anos mesmo, essa sensibilização, esse orgulho pela região, esse orgulho pelo que é deles, né? Bom. É o que a gente transfere para as próximas gerações, né? É Exatamente. Só uma contribuição, assim, que desde o início, né, eu estou na região, hoje eu não estou lá, pode ver que eu estou com frio, não estou na Bahia, mas desde o início do meu trabalho na Bahia, né, lá na região, sempre quando vamos falar de Mata Atlântica, é sempre a Mata Atlântica do estado de São Paulo, e assim, e nunca a Mata Atlântica do quintal da nossa casa, né? E ver essa transformação agora, as escolas em busca de informação dali, do que tem de mato, de floresta ali, quais são os animais que existem ali, isso é muito bom, assim, né? É isso que o que vocês estão falando nisso? Você só conserva aquilo que você conhece, aquilo que você ama, né? Então, se aquele meu espaço não tem valor, por que eu vou cuidar daquilo? Eu vou pensar lá em São Paulo, né? Na Mata Atlântica de lá. E vendo a fala do Rian, e vendo as coisas acontecendo, sabe? Esse envolvimento, esse prazer em falar de sua região, que de fato é uma região extremamente especial, sabe, em busca de novos conhecimentos, isso é muito importante, assim. Então, acho que é muito gratificante ver isso e é muito bom ver uma pessoa que nasceu ali, que mora ali, fale com propriedade, né, daquele lugar. Que bom. Sim, é muito inspirador, né? O que vocês estão trazendo para a gente é muito inspirador, que outras pessoas, outros projetos se inspirem nisso. E no poder que a gente tem em trabalhar o local. É o que você falou mesmo, Ana Cláudia. Às vezes a gente pensa em algo tão distante, né? Tão longe da nossa realidade e esquece de observar ao redor. E a gente observando ao redor, a gente tem ferramentas, a gente cria vínculos e é mais fácil de colocar as nossas estratégias em ação. Eu vou convidar, fica aí, Rian, mas eu vou convidar agora para entrar aqui na sala a Mara, para a Mara falar um pouquinho conosco também, essa maravilhosa, doutora Mara Marques, ela é bióloga do Zoológico de São Paulo e coordenadora do manejo ex situ para micos-leões. A minha pergunta para a Mara é quais que foram as contribuições, Mara, do Zoológico de São Paulo aqui para a realização
desse projeto lindo? Gente, bom dia a todos. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Bom dia a todos. Primeiro, quero parabenizar a Super pela iniciativa, né? Parabenizar aqui os nossos colegas, os nossos biojovens que estão aqui com a gente, que faz uma enorme diferença, né? Porque a gente fala muito tecnicamente muitas coisas, mas o evento, né? O que a gente planejou justamente para isso é que essa participação, esse engajamento, essa empatia pela causa, né? Pelo trabalho de que com o mico-leão baiano, e falando um pouco da Mata Atlântica aí na área do sul do Bahia, isso é extremamente importante. Então, assim, estou me sentindo muito gratificada de participar disso, né, e fazer parte desse processo todo. Então, com relação ao Zoológico de São Paulo, o Zoológico de São Paulo é um parceiro, né? Já há mais de um ano, a gente é parceiro aqui por meio de um acordo que nós estabelecemos, participando também do plano da Iniciativa de Conservação do Mico-leão Baiano. Então, essa parceria que a gente tem com o Biojovem, com o Bicho do Mato estabelecido, com o Zoo da Antuérpia também. Então, isso é um casamento, né, que evidentemente contribui de uma forma muito forte, né? Qual é o papel dos zoológicos nesse sentido, zoológicos e aquários. Como a Kristen também falou no início aqui da Iniciativa de Conservação do Mico-leão Baiano, o componente de manejo sobre cuidados humanos, que a gente chama normalmente de EXITO, é uma ferramenta que auxilia, é uma ferramenta que soma esses esforços todos de conservação do mico-leão baiano, né? Então, o papel dos zoológicos, né? Considerando que a gente tem número de 700 milhões de visitantes nos zoológicos mundiais, só aqui no Brasil por volta de 30 milhões, o quanto a gente pode transmitir conhecimento, o quanto a gente pode transmitir isso que nós estamos falando hoje, viabilizando, dando a oportunidade para falar de uma espécie que abarca, né, um ecossistema geral, que abarca toda aquela movimentação, toda aquela questão que já foi muito bem discutida, atividades socioambientais, a preservação, o sentimento de pertencimento, né, que esses meninos têm, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma espécie extremamente emblemática, considerando um país mega diverso, biodiverso, né, a gente tem por volta de 152 táxons entre espécies e subespécies de primatas, e cerca de 21% da biodiversidade mundial, né? Sendo que 59% são endêmicos, então a nossa responsabilidade dobra, né? E considerando o mico-leão da cara dourada, ou o mico-leão baiano, mais chamado do nosso coração, uma espécie extremamente importante, icônica para a região, e que faz parte de todo esse processo. Então, a responsabilidade que a gente tem sobre a espécie, não só com os meninos do Biojovens, ou ali regionalmente com a Bahia, mas é um símbolo, é um patrimônio nacional que pertence a todo o povo brasileiro. Então, as atividades que a gente faz, as atividades somar esforços a isso, é uma responsabilidade muito grande nas pessoas que já estão aí caminhando durante muitos anos, como Ana, o Léo, a Crystal, mas o legado que se deixa para esses jovens, porque a continuidade desse processo, a sustentabilidade desse processo. Então, o papel do zoológico, por meio dessa parceria, além de trabalhar com o mico-leão, que a gente vai falar talvez um pouquinho mais para frente da população sobre cuidados humanos, como a gente pode divulgar ações voltadas para a conservação local, atividades que eles estão bem aqui descrevendo com tanta propriedade, como é que a educação ambiental, como é que a educação para a conservação atua dentro dos zoológicos, e a gente dá espaço, e a gente também gera conhecimento e atividades que a gente faz nas nossas instituições para somar esforços, né? Porque a gente fala que conservação não se faz sozinho, a gente precisa somar esforços. E quando a gente tem as pessoas que trabalham no campo, esses meninos que crescem tendo o mico-leão no quintal da casa deles, entendem muito bem o que é ter uma espécie, né? Somando aos esforços nossos aqui técnicos, a gente que está aqui desse outro lado, acho que é o casamento perfeito. Então, quando a gente fala de ações de conservação, quando a gente fala de engajamento, encantamento, o que a Ana tão bem descreveu dentro das técnicas de educação nós temos um grande patrimônio na nossa mão, uma espécie endêmica que só ocorre no nosso país e que só ocorre na região da Bahia. Então, a gente tem um tesouro, né, para trabalhar, e o mico é apenas um símbolo que carrega todo o esforço que se tem na região. Quando a gente fala de agrofloresta, quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de oportunidades para as pessoas que vivem o local e não ser necessariamente sair da sua região para buscar oportunidades, mas ter o orgulho de trabalhar nessa área, de trabalhar nessa questão das florestas agroambientais, desses meninos estarem gerando recursos para suas cidades, para a sua população. O mico proporciona tudo isso. Então, ele é o nosso símbolo, né? Ele é o embaixador para toda essa gestão, para todo esse trabalho que é muito bonito. Então,
O papel do Zoológico de São Paulo nessa parceria é ser um parceiro com a grande potencialidade que o zoológico tem de mais de 60 e poucos anos aí na conservação do mico-leão e somar esforços aqui à conservação dessa espécie. Muito bem, Mara, muito obrigada. E aí, vamos falar um pouquinho, né, de alguns dos resultados. Vocês falaram de tantas estratégias e tantas boas ideias que são desenvolvidas. E temos aí um resultado também, né, que vocês desenvolveram uma HQ. Então, eu gostaria que o Rian falasse sobre isso, como que foi produzir essa HQ, essa história em quadrinhos. Como foi esse processo? Tem algum ponto, um momento que foi muito divertido, muito legal? Conta pra gente, Rian. Então, eu acredito que os melhores momentos era quando reunia a equipe inteira do BioJovem, junto com a Ana e as professoras, para a gente poder, cada um, dar a sua contribuição, tanto na história em si, tanto nos detalhes dos personagens, e juntava todo mundo. Então, era um desenvolvimento muito saudável, e a gente conseguiu concluir a nossa HQ, perdão. Então, o melhor é a Ana ter dado essa oportunidade para a gente conseguir fazer parte realmente da construção do início. Falhou um pouquinho, mas acredito que eles já voltam. Voltou? Pronto? Voltou. Voltando na fala, exatamente, foi sobre o desenvolvimento realmente da equipe, de estar todo mundo junto ali para fazer acontecer. Então, para mim, esse foi o ponto crucial para dar conclusão do trabalho. Isso. Gostaria de complementar alguma fala também, Nara, Ana Cláudia, sobre esse presente. Sim, né? A gente vivenciou várias etapas, na verdade, até chegar à conclusão, né, desse trabalho. Logo de início era tudo feito, na verdade, todo o trabalho foi feito por meio de lives, né, junto com a Camilo, Jonathan, a Ana. A gente não tinha um computador, era via celular que a gente fazia as lives, né? E como a gente mora numa zona rural, o acesso à internet é um pouco difícil, né? Restrito. Então, às vezes, a live caía, a fala saía cortada, e aí era a maior confusão, mas a gente conseguia se entender. E depois, também, a gente tinha dificuldade de encaixar todo mundo na tela, porque era um celular, né? E ficar todo mundo exprimido, né? Para poder aparecer, para poder contribuir, falar. E no início eles também ficaram meio tímidos, né? Porque é normal para adolescente jovem, né? Ter essa inibição de poder falar, se expressar, em especial com quem não conhece. Então, no começo, eles ficaram meio tímidos, meio vergonhosos, mas com o decorrer do tempo, eles foram se soltando, né? Foram contribuindo. E era um desafio, na verdade, para eles, que foi lançado, né? Como é que eles iriam mostrar para duas pessoas que não moram aqui, que nunca vieram na nossa localidade, falar de como é a nossa realidade, né? O que é uma cabruca, o que o mico-leão da cara dourada faz, né? Então, eles tiveram que mergulhar fundo, né, na sua jornada, na sua localidade, na sua cultura, para poder passar tudo isso via internet para quem estava longe. Então, foi um trabalho realmente bem dedicado. A gente teve que ir para Cabruca, fotografar, mandar fotos para eles, né? Foi um roteiro bem elaborado por todos. Então, todo mundo teve uma participação bacana. E foi algo muito bom, porque eles se desenvolveram como pessoas, né? Era um grupo meio tímidozinho que começou, mas agora eles tinham mergulhado na sua cultura, eles conheceram um pouco mais a respeito
dos seus ancestrais, da vivência das suas familiares, dos agricultores, da sua região. Isso é uma riqueza muito grande para esses adolescentes, né? Eles terem esse pertencimento, esse engajamento na sua comunidade, isso é muito incrível, é algo rico, né? Hoje eles conseguem perceber que eles não precisam ir lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, para poder encontrar emprego. Eles conseguem aqui mesmo, porque aqui existe uma riqueza muito grande, né? Então, eles têm esse pertencimento agora, graças a esse trabalho. E como equipe, eu achei que eles avançaram muito, porque normalmente o adolescente ele sempre tem aquele individualismo, né? Mas eles passaram a trabalhar em equipe, eles passaram a trabalhar mais unido, ouvir um ao outro, ouvir sugestões. Então, foi um trabalho muito bacana que eles fizeram entre eles. E foi um crescimento muito grande que eles tiveram, né? Como um jovem aprendiz da sua comunidade, né? E poder passar todas as informações para o Jonathan e para a Camila foi bem desafiador, realmente. E a gente via assim de perto, né? O quanto eles cresceram. Quando o Jonathan fez um desenho que tinha um chapeuzinho lá do sertão, eles se reconheceram. Não, isso não me representa, né? Não ficou legal. Então, eles passaram a dar sugestões, né? Não, o texto não é assim, não tá legal. Então, foi algo muito bacana, foi enriquecedor. A Midori, a minha colega de trabalho, ela teve uma grande participação também, né? Ela contribuiu muito, sempre esteve de perto, acompanhando o nosso trabalho. Então, foi um trabalho incrível para a gente. Eu fico feliz com todo o produto feito, né? E também, claro, que realizada, né? Ver esses jovens, né? Que chegaram aqui tão pequenininhos e agora crescendo, assim por dizer. Então, isso realmente nos deixa gratificante, feliz. Eu confesso que eu tive a oportunidade de conhecer o material aí em primeira mão, sabe, Mara? E eu adorei. Ficou muito, muito legal. Muito bem feito. Vocês estão de parabéns. E imagino a troca cultural de informações, né? Entre Camila, que auxiliou muito, Camila Martins, o Jonathan, que a gente já vai falar com ele também, para ele poder ter feito esse trabalho da ilustração, né, do material. O que é uma HQ sem ilustração? Vamos chamar o Jonathan, então, para ele conversar um pouco conosco? É o Jonathan Freire. Bem-vindo, Jonathan. Olá, bom dia, muito obrigada. Bom dia. Bom O dia. Jonathan desenha, ele cria personagens, conta histórias. Isso E aí. ele trabalhou nesse projeto bonito, ilustrando esse material. E eu gostaria que você falasse para a gente, Jonathan, como que foi fazer parte desse projeto? E depois eu lanço uma outra pergunta também. Tá, joia. Bom, para mim, primeiramente, foi uma honra, né, poder fazer esse trabalho em conjunto com o pessoal do zoológico, com o pessoal dos biojovens, que é contar uma história, né, construir uma história de um primata que é parente de um primata meu aqui, que eu sou do interior do estado de São Paulo, e eu sou vizinho aqui do mico-leão preto, né, que foi assim que nasceu essa conexão com a Mara, né, que eu produzi uma história, criei uma história, né, sobre um mico-leão preto, que é o Juba, e é uma história em quadrinhos que eu busquei parceria e tal, e gerou essa conectividade com o zoológico, e veio essa proposta desse projeto maravilhoso, incrível, né? A gente foi estar produzindo essa história em quadrinhos do Baianinho, do mico-leão baiana, que foi algo fantástico, uma experiência muito diferente, bem diferente para mim, porque eu criei a história em quadrinhos independente, né? Então eu criava as histórias, criava os personagens, criava o roteiro, os desenhos, né? Já do Baianinho foi diferente, que foi um trabalho em conjunto, como a gente ouviu a Inara falando, o Rian, a Mara aqui também, que foi um trabalho que a gente fez várias lives, né? Várias chamadas que a gente discutia como é que vai ser o personagem, quem que são os personagens, que aqui é uma fauna diferente da que eu conheço, né? No interior do estado de São Paulo, tem o mico-leão preto. Já a fauna lá da Bahia é diferente, que eu conheci o Araquã, o Acauã, que são personagens que são animais que eles sugeriram a gente inserir, que são bastante endêmicos da região, são personalidades da região. O mico-leão, que é o Farinha, né? O Sagui, né? Que é o parceiro do Baianinho. Foi muito legal inserir ele na história, construir ele, porque é algo endêmico da região que eles têm contato, né? Então foi algo muito interessante, que eu aprendi bastante, né? Com esse trabalho,
Acredito que também passei bastante informação para eles, a gente trocou muita informação e foi algo muito gratificante, tá? Construindo esse projeto. Porque o Baianinho, né, surgiu de várias reuniões e construção do personagem. Depois que o pessoal for conhecer o material, aí vai ver. Espero que todos se encantem e aprendam bastante com esse material, que foi muito, muito legal mesmo, muito gratificante, porque eu costumo trabalhar com histórias em quadrinhos, né, já voltado com educação, né, já trabalhar com educação ambiental ou educação de saúde bucal, que é um outro personagem que eu criei, que é o Super Dentinho. Então, são materiais que eu gosto de criar, né, que unem literatura com educação, né, a arte das histórias em quadrinhos, que é algo bem legal, que eu gosto desde criança, de histórias em quadrinhos, acompanho até hoje esse mundo, esse universo, né, de ilustração, e poder contribuir com esse projeto foi realmente incrível, foi uma experiência muito boa, que, assim, espero atingir um público muito, muito grande e poder conscientizar tanto ainda mais o público leitor, né, e incentivar também os biojovens, né, que levem esse material para tanto de pessoas, porque eles estão inseridos nessa história, né. Foi legal retratar cada um ali, foi uma discussão, né, tipo, não tô parecido, o cabelo é assim, meu, faz isso. A gente inseriu os pesquisadores na história, nos personagens, foi muito legal, porque a gente adaptou a realidade em um universo fictício, né, uma ludicidade. Então, foi algo que a gente construiu, que a gente criou, assim, das nossas cabeças e colocou no papel. Colocamos isso na história em quadrinho. Então, acho que foi algo bem legal, que une a interação dos humanos com os animais. Os animais ajudam os humanos na historinha. Então, foi algo muito bacana mesmo. Muito legal. Adorei essa experiência. Que bom, Jonathan. A próxima pergunta ela tem muito a ver mesmo com esse seu trabalho, né? Estamos falando muito de conservação, da importância da educação como ferramenta, mas a arte também, a arte é uma aliada na conservação das espécies, né? Para você, qual é o poder que você tem nas suas mãos aí, como artista, em colaborar com a conservação das espécies? Legal, eu costumo nomear mesmo um poder, né? Porque na verdade, uma responsabilidade que a gente tem, né? A gente tem um poder de criar, de compartilhar, né? Experiências, ideias, né? São coisas que estão na nossa cabeça e a gente transcreve isso para o papel, para as ilustrações, a gente transmite informação através daquilo que a gente cria. E essas criações, né, principalmente das histórias em quadrinhos, que unem ilustração e literatura, é algo muito forte, assim, para o público, né? Público infantil, público adolescente, que eles costumam se identificar muito, né? Ele mostra sempre uma ilustração que representa aquele texto, faz uma leitura muito mais rápida e tem uma abertura muito ampla, assim, de conhecimento, né? De transmitir como que a espécie, o comportamento da espécie, algumas expressões que a gente coloca nos personagens. Então, isso reflete muito na leitura, né? No entendimento, né? do leitor. Então, é algo que eu gosto muito de incentivar, porque aqui na minha cidade, sou um dos fundadores também da Associação de Escritores e Ilustradores de Teodoro Sampaio. Foi, na verdade, onde nasceu esse sonho, né, de publicar histórias em quadrinhos, de unir literatura, que é algo que eu gosto, e as ilustrações, que é algo que eu faço desde criança, né, que é desenhar personagens e ter a oportunidade de criar, de dar vida, né, a um personagem que tem, assim, um significado muito importante, tanto na conservação, na educação, é algo que reflete ser muito gratificante e poder, como você falou, esse poder, né, ter esse poder de transmitir informação de uma maneira mais interativa, mais engajada, é algo muito legal, porque a gente pode ver aí os frutos, né, que ela pode dar. Então, tem uma interação bem bacana, como foi com os biojovens, eles se identificaram com o material, né? Então, eles quiseram participar, eles quiseram falar, tipo, eu não gostei dessa roupa do personagem, eu não gostei dessa cara do personagem, eu não gostei dessa cor, então muda. E eu ia lá, mudava. Então, é muito legal ver esse engajamento, né? Ver essa participação deles.
espero, tipo, incentivar eles a produzirem suas próprias suas histórias em quadrinhos, seus desenhos, né, as suas ilustrações, desenvolver alguns trabalhos de educação ambiental que envolvam as atividades, porque é algo muito interessante para o público infantil, juvenil, ter essa conectividade, né, essa interação e instigar também a criatividade, que é algo que eu prego muito, assim, é criatividade, né, criatividade em fazer arte. Então, a arte muda, né, a cultura, então a gente fala que educação, movimento Brasil muda a cultura, e é algo que eu acredito, sim, que tem um poder muito forte, muito grande na transformação, né, das pessoas. Então, acho que é algo muito interessante, muito legal, a arte e a cultura na transmitir informação, né, na conservação. Acho que isso é muito bacana. Acho que é uma sementinha, né? A gente coloca uma sementinha aí e futuramente a gente pretende ver os frutos. A gente já vê isso tanto nos biojovens, tanto no pessoal que visita os zoológicos. É isso que a gente almeja, né? Levar o máximo de informação ao máximo de pessoas e ter um máximo de interação com esses personagens, né? Que é o Baianinho, toda a turminha ali da história em quadrinhos. Eu acredito que o pessoal vai se identificar, vai querer compartilhar. É o que a gente espera que aconteça aí. Mas muito legal, muito gratificante estar inserido nesse projeto e poder dar vida a esse projeto através de sugestões, né, ideias dos biojovens e todo o pessoal aí que auxiliou, a Camila também, a Ana, que foi uma interação muito bacana aí entre ambas as partes, né? Parabéns pelo trabalho, Jonathan. Realmente ficou Obrigado. incrível o trabalho de todos vocês. Eu vou convidar, então, mais uma outra pessoa também. Essa live está cheia de gente incrível. Eu vou convidar a Mônica, emendando um pouquinho sobre a HQ que vocês produziram. Inclusive, tínhamos aí o link de acesso. As pessoas que tiverem interesse podem acessar o link, terão acesso a esse material maravilhoso. E deixaremos também e vamos compartilhar. Tudo bem, Mônica? Bem-vinda. Oi, pessoal, bom dia. A doutora Mônica Mafra, ela é médica veterinária e analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, do ICMBio. E aí, doutora Mônica, gostaria de saber como que o ICMBio entende esta iniciativa da história em quadrinhos. Então, eu gostaria já de começar agradecendo, né, o convite de vocês, do Zoológico de São Paulo, de a gente poder participar aqui desse lançamento incrível desse produto. Né? Eu estou aqui no Centro de Primatas do ICMBio, eu coordeno o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça de Coleira, no qual o mico-leão baiano, né, junto com muriquis, com os outros micos-leões, com os sauás, ameaçados de extinção, macaco-prego, bugio, também estão inseridos. Então, o mico baiano é uma das 14 espécies desse plano de ação. E falar um pouquinho do plano para a gente chegar, né, até a importância da gente ter esse produto, né, disponível, e um produto maravilhoso aqui. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada, e que foi, né, elaborado, montado a várias mãos, né, nem sei quantas, várias opiniões, várias sugestões aí, como vocês apresentaram, com a participação da comunidade, né, da comunidade que vive, que experiencia o que acontece lá na região do mico baiano. Então, eu acho isso maravilhoso, porque acho que dessa forma a gente tem um poder de alcance muito maior, né, e um envolvimento muito maior da sociedade na conservação dessa espécie. E falando um pouco do PAN, que a gente apelida de PAN-PPMA, ele é uma política pública nacional, é coordenada pelo ICMBio, né, como é de primatas, é pelo CPB, que é o Centro de Primatas do ICMBio, mas é importante falar que esse processo é um processo participativo, desde a sua elaboração até a sua implementação, né? Ele não é criado pelo ICMBio, ele é criado pelos vários setores, né? pela academia, pela sociedade organizada, por representações de órgãos estaduais.
Então, ele traça, né, os planos de ação, eles trazem as ações prioritárias para a conservação dessas espécies ameaçadas contempladas. Então, esse PAN, onde o mico baiano está inserido, nós elaboramos em 2018, temos aqui presentes vários colaboradores, a Mara, o Léo, a Ana, né, eles colaboram diretamente na implementação do PAN. Ele tem como objetivo aumentar o habitat e reduzir a perda populacional das espécies, né, que são problemas que esses dois grandes problemas a gente vê acontecer, o Léo colocou, a Crícia colocou, como, né, ameaças para a conservação do mico-leão baiano, né, inclusive falando da perda agora da cabruca, né, que é um habitat para a espécie. E no PAN nós temos ações de diversos, né, que abarcam diversos, que tentam atacar diversas ameaças. Então, nós temos ações para tentar aumentar o habitat das espécies, para tentar conectar as áreas que ainda restam, ações de manejo populacional, que a Mara está super envolvida nisso, né? Então, a gente poder mexer com os indivíduos para garantir populações viáveis por longo prazo. E destaco aqui que nessa questão do manejo, as instituições de manejo ex situ, né, como o Zoológico de São Paulo, são super importantes nesse processo para a conservação da espécie. Acho que a Mara vai falar mais um pouco dessa questão, né? Na sequência, temos também ações para combate à caça, à retirada de animais da natureza, ao tráfico, e eu vi que esse produto, né, já dando um spoiler para quem ainda não abriu aí o link, ele trata dessa temática, ele trata da temática de matamento, ele trata da temática de caça, de apanha dos indivíduos para o tráfico, que é um problema que cresceu nos últimos anos e nos preocupa bastante, sobre micos-leões, né? Então, a gente tem visto o aumento do tráfico de micos-leões e é uma questão que a gente precisa, né, dar uma atenção especial no momento, e a HQ ela aborda, né, um pouco essa temática. Temos ações de pesquisa sobre o impacto de doenças sobre essas espécies, principalmente porque nessa região a gente tem visto a circulação do vírus da febre amarela, né? Então, a gente já tem confirmação de que a febre amarela pode sim ser um problema para os micos-leões, como foi para o mico-leão dourado. Então, é uma questão que a gente também tem que, né, estar com o alerta ligado aí para o mico baiano. E, por fim, voltar, né, as ações que têm tudo a ver com o que a gente está aqui, né, hoje, que é a parte de envolvimento da sociedade, de sensibilização, de educação, né, e a gente tem como ações prioritárias para a conservação justamente a produção de materiais, né, como esse, como essa HQ, que abordam esses temas, né, esses problemas, e que, de uma maneira, né, e a HQ é um produto que chega mais a um público muito maior, né, a gente atinge aí crianças a adultos, né, de uma forma bem lúdica, bem interessante. Eu vi que está bem colorido, bem assim, parabéns, Jonathan, pela arte e todo mundo aí do conteúdo. Então, é isso, assim, eu acho que é um produto que vem de né, uma grande ferramenta educacional de sensibilização, que está saindo agora do forno e que vai estar lá figurando como um dos produtos do PAN, porque, né, foi feito pela rede de colaboradores, né? A gente tem mais perto a Mara, a Cris, o Léo, a Ana como colaboradores diretos, mas vocês veem que as coisas se irradiam e a gente tem essa grande rede aí, que é o que faz a gente conseguir minimamente avançar um pouco na conservação das espécies. Muito obrigada, doutora Mônica. Eu vou lançar, então, uma outra pergunta para Mara, já emendando o assunto, né, do nosso baianinho, que é uma espécie que é mantida sob cuidados humanos já há muitos anos. E, Mara, você poderia falar um pouco sobre a conservação ex situ desses animais? Vamos lá, Cássia. Quando a gente fala em termos gerais de conservação ex situ, que é um termo mais técnico, significa quando a gente mantém um grupo, uma população, alguma espécie sob os cuidados humanos, ou seja, eles estão fora do seu ambiente natural, muitas vezes em função de tudo isso que a gente acabou de escrever, né? Mas para que ele possa estar aqui, a gente utiliza ferramentas de avaliação para dar esse diagnóstico e dizer sim,
né? Nós daqui do Excito podemos certamente contribuir e somar esforços junto com as ações que são feitas no Excito. Então, o Excito, ou sobre cuidados humanos, porque são zoológicos, mantenedores, outros empreendimentos que também têm esse tipo de trabalho, somam esforços a todas as atividades que se tem com relação ao esforço na natureza. Então, como é que a gente pode contribuir? Então, não só mantendo os animais aqui, que é o que a gente tem, então, a gente também aproveita a oportunidade para convidar todos aqui a virem visitar o Zoológico de São Paulo, onde vão ter a oportunidade de ver as 3 espécies de mico-leão, mas hoje a gente está falando do nosso mico-leão baiano aqui, e nesse local a gente fala de muitas questões, exatamente isso que nós estamos falando aqui hoje, sobre conservação, sobre pesquisa, sobre educação ambiental, sobre políticas públicas, como nós, como cidadãos, podemos ajudar a proteger não só o mico, mas o ambiente do mico, a cabruca, a Mata Atlântica, a nossa biodiversidade. Então, aonde que entra a ação do manejo sobre cuidados humanos? A Mônica acabou de dizer com relação ao Plano de Ação Nacional, que é um plano muito abrangente e que ele é construído por ações de cooperação, né? Todos nós, entre técnicos, entre pesquisadores, tomadores de decisão. Esse material é construído através de oficinas, que a Mônica coordena muito dessas oficinas, e através desses resultados a gente consegue identificar aqui o papel, né, dessas instituições, como zoológicos, mantenedores, o que a gente chama sobre cuidados humanos, pode contribuir e fazer a diferença para alguma espécie. No caso do mico-leão baiano, a gente tem esse resultado através dessa oficina, e que, de fato, identificou a necessidade de manutenção de uma espécie que a gente chama de população de segurança, é como se fosse uma pólice de segurança para aquela espécie, ou seja, em algum momento, né, se for necessário, ela está aqui, né, ela é manejada cuidadosamente com indivíduos que a gente fala geneticamente importantes para que ela consiga ter a sua efetividade, ou demograficamente, que a gente fala, números de animais suficientes para que ela possa contribuir para uma população sustentável. E aí a gente trabalha com diversas instituições, não estou falando só aqui no Brasil. Hoje, por exemplo, a gente tem uma população mundial de mico-leões da cara dourada, o nosso mico-leão baiano, de 492 indivíduos no mundo inteiro. Entre nós aqui no Brasil, que a gente tem cerca de 118 indivíduos sobre cuidados humanos aqui no Brasil, com 15 instituições nacionais brasileiras, mas o mundo inteiro trabalha com essa espécie. Então, a Crystal vem do Zoo da Antuérpia, que também mantém a espécie. Então, a Europa mantém populações de mico-leão cara dourado, os Estados Unidos mantém, então a gente trabalha numa grande rede, né, de envolvimento, de troca desses animais para manutenção dessa espécie como uma ferramenta de segurança. Não necessariamente ela precisa ser reintroduzida, ela precisa passar por um processo dessa natureza, mas se assim for necessário, ela está pronta para isso. E quais são esses papéis que a gente tem aqui? A gente está falando dessa população de segurança, que ela precisa ser gerida com muita qualidade, com muita responsabilidade, mesmo porque a manutenção dessa espécie ela já está desde a década de 80 nos zoológicos brasileiros e internacionais, então ela é um programa, ela é um manejo sustentável, quando a gestão é feita dessa forma. E qual que é o papel nesse sentido? Principalmente manter essa população de segurança, mas a gente tem os outros papéis, né? Os papéis que a gente chama de papéis auxiliadores, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, falar de educação ambiental, falar de sustentabilidade, falar de conservação, outros para a população de forma geral. A gente tem outras, que é estabelecer protocolos, a gente estuda esses animais o tempo todo, então como eles se comportam, como eles se alimentam, como se reproduzem, fala de saúde única, que a Mônica bem aqui falou, das questões que envolvem hoje um dos grandes impactos sobre os primatas, que é a febre amarela, né? Entre outros, a gente tem fatores climáticos que estão exercendo uma pressão muito forte, né? A relação de desmatamento, esse desequilíbrio ecológico, a gente tem mudanças climáticas que estão afetando o comportamento desses animais, incêndios florestais, esses animais vivem nas florestas, o oco das árvores é o abrigo deles, é onde eles dormem, onde eles se reproduzem, quando eles perdem a casa deles, eles são obrigados a se deslocar, e quando esses fragmentos não estão conectados, eles sofrem outras pressões, de ter que, muitas vezes, para ir para um fragmento ou outro, atravessar as rodovias, serem atropelados, serem eletrocutados, fora os outros impactos que a gente já discutiu aqui. Então, é importante que a gente fale sobre isso, a gente não está aqui também para falar, como a Ana falou, de questões tão difíceis, né? Mas elas precisam ser abordadas em algum momento. A gente está aqui para comemorar uma das atividades que a gente tem nesse produto, mas o quanto os zoológicos, né, que mantêm essas populações podem ajudar
na questão da conservação, elaboração de protocolos, documentos que a gente possa auxiliar aos colegas de campo, como trabalhar com questão de saúde única, além de fazer aquilo que a gente está fazendo aqui hoje, que a gente chama tecnicamente de advocacy, de advogar pela espécie, disponibilizar um espaço onde todos podem atuar, onde todos podem fazer perguntas, onde todos podem adquirir conhecimento para o que a gente quer, uma mudança de cultura, uma mudança positiva de encarar que esse não é um problema, a manutenção das espécies, né, a manutenção da floresta, ela é muito mais valiosa dela em pé do que ela caída. Então, assim, quanto a gente consegue sensibilizar, né, essa espécie pode se tornar um potencial símbolo da região para falar sobre políticas públicas da região, para poder tentar mitigar tudo aquilo que o Léo falou no início, que ainda precisa ser arestas que precisam ser conectadas, a questão da proteção das áreas, das unidades de conservação, a sua ampliação. Então, é uma série de segmentos que a gente tem, que a gente trabalha em conjunto. Como eu falei, conservação não se faz sozinho, né? E a gente precisa unir esforços. Então, a gente precisa da academia, a gente precisa dos pesquisadores, a gente precisa dos zoológicos que trabalham com isso, a gente precisa dos tomadores de decisão, a gente precisa da população ter o sentimento de pertencimento de que aquela espécie é única. Se ela desaparecer, nós perdemos um grande patrimônio, né? Então, essa grande rede de conexão entre nós, o Brasil, os colegas internacionais que investem muito nas ações de conservação também, sejam na manutenção dos animais de segurança, porque se em algum momento a gente precisar dos animais que nasceram lá, certamente eles vêm para o Brasil, isso faz parte de um acordo entre o governo brasileiro e as instituições internacionais. Eles têm esse conhecimento de que se o governo acionar, os animais podem exatamente exercer uma função importante ecológica, né? Então, eles têm esse conhecimento, essa grande rede no sentido de preservar a espécie, de preservar o que a gente está falando da Mata Atlântica aí do sul da Bahia, que é o que o Jonathan falou, diferente aqui em São Paulo, diferente do Rio de Janeiro, ou diferente no Paraná, com o mico-leão da cara preta. Então, eu acho que a gente vai traçar mudanças, culturas e ter um progresso quando, de fato, a gente conseguir fazer com que essa rede, desde os biojovens que têm um mico-leão no seu quintal, até os grandes tomadores de decisão, entendam de que esse é o caminho. Não tem outra forma de preservar essa espécie, não tem outra forma de fazer isso, senão a união de todos os parceiros que trabalham para a conservação. E acho que isso é importante, o crescimento do país não inviabiliza a proteção da espécie. Existem técnicas importantes, a gente está falando aqui de sistemas agroflorestais, a gente está falando de pessoas que não precisam sair da sua região para tentar a sua vida e que têm orgulho de fazer isso. Então, é possível, sim, um crescimento nacional, um crescimento, uma sustentabilidade, tendo todos nós conectados e trabalhando juntos. Então, acho que esse é o papel. E o papel dos zoológicos aquários é exatamente isso. É um papel importante, é um papel solidário, é um papel que a gente tem aqui há muitos anos, de somar esses esforços e fazer a nossa parte, né? Porque, afinal de contas, somos instituições de conservação, de pesquisa e educação ambiental e também de conexão das pessoas com a natureza. Então, as pessoas, quando vêm ao zoológico, é o que a gente quer que as pessoas sintam, saiam daqui melhor do que entraram, mas conectadas e possam entender que isso é todo esse trabalho que a gente está fazendo, toda essa parte educativa, façam que elas repensem um pouco o seu estilo de vida e como elas podem impactar menos, né, a manutenção de todas as espécies. Ou seja, é o sentimento de pertencimento, aqui falando do mico-leão cara-dourada, especificamente o nosso mico-leão baiano, mas é o sentimento de pertencimento de espécies endêmicas que só ocorrem no nosso território. Então, a gente precisa ter orgulho, a gente precisa trabalhar por elas, a gente precisa ter esse engajamento, essa empatia por todos esses trabalhos. Então, nós aqui, né, do Manejo Excito, dos zoológicos brasileiros e internacionais, nós fazemos parte de todo esse sistema e nós nos sentimos muito honrados em contribuir de alguma forma com a força e o poder, falando aqui principalmente do Zoológico de São Paulo, de inúmeros visitantes e pessoas que nos visitam internacionais, a nossa comunidade. Então, é uma maneira da gente também dar a nossa parte e deixar um legado com relação à conservação da espécie. Muito obrigada, Mara, Mônica, Jonathan, todos que participaram dessa live incrível. Foi uma honra fazer parte, estar com vocês, ouvir tantas falas brilhantes. Como eu falei no começo, é muito inspirador e que possa constantemente nascer novos projetos e que esses que existam continuem sendo sustentáveis e se mantendo com muito sucesso. Sou muito grata e tenham todos. Alguém gostaria de fazer algum comentário?
Sim, Cássia, a gente tem um material aqui, né? O material que está sendo disponibilizado, né? E quem sabe mais para frente a gente vai conseguir talvez algumas impressões justamente para a gente compartilhar com as escolas, os locais de difícil acesso, né? Então, acho que esse material impresso depois a gente vai tentar ver como é que a gente pode viabilizar, mas esse material já eletrônico, eu acho que ele já é de uma oportunidade, uma riqueza muito grande para somar os esforços da iniciativa, da política de iniciativa de conservação do mico baiano, mas também atingir um dos pontos importantes que a Mônica falou, de difusão de conhecimento e comunicação. Então, acho que isso é importante. Eu não sei se a gente consegue, mas acho que talvez não, né? A gente mostrar ele um pouquinho, mas se não conseguir, as pessoas têm o link aí direitinho para... A gente consegue sim, Mara. Se a gente conseguir só mostrar um minutinho, acho que vai ser bom para as pessoas poderem dar uma olhadinha nele. E eu só quero agradecer aqui a oportunidade e mais uma vez aqui também agradecer ao Zoológico de São Paulo, a toda a nossa diretoria, né, pela oportunidade, por ter acreditado nessa parceria com o Bicho do Mato, com o Zoo da Antuérpia, o Jonathan que desafiou, né? Eu desafiei a ele, não pensar só no mico-leão preto, ele já tem isso pronto, mas construir essa história, aos biojovens, né, por ter contribuído efetivamente com esse material, porque sem eles nada seria possível, contar a história deles, é muito diferente quando a gente conta uma história para o nosso público, mas é diferente quando eles contam a sua própria história e se veem reconhecidos nessa cultura, né? A todos que participaram aqui também, ao Léo, a Cristel, a Ana, a todos que estiveram com a gente aqui, né, agradecer de uma forma geral, aos nossos zoológicos apoiadores também, e ao CPB, ao ICMBio, por estar junto com a gente nesse desafio de muito tempo, né? E só tenho a agradecer, e a gente está aqui comemorando um dia muito feliz para nós todos, depois de um ano, né, de trabalho intenso. Agradecer também a Camila, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, a toda a área de educação do Zoológico de São Paulo, que é incrível. Muito obrigada. Com certeza, aí a HQ do Baianinho já vai fazer parte aí das nossas programações educativas, para a gente poder aqui também divulgar para os nossos visitantes. Gente, muito obrigada pela colaboração de todos e parabéns novamente pelo lindo trabalho e dedicação. Até breve. Tchau, até breve. Obrigada a todos. Tchau, tchau.